Boa noite, gurias! E aí, como é que vocês estão? E eu vou começar, eu não ia deixar vocês sem live hoje, né, que é o nosso domingo. Então, pra quem tá chegando agora, todos os domingos nós estamos aqui, que é a nossa Hora da Consciência, onde eu trago temas que vocês pedem pra mim, pra gente ampliar um pouco a nossa visão, assim, em relação a emagrecimento, em relação à saúde, em relação à nossa qualidade de vida mesmo, mas de uma maneira consciente, né, gurias? Então, chegaram várias dúvidas já, tá? Chegaram dúvidas na caixinha de perguntas de hoje, e eu vou começar a responder aqui pra vocês. Então, vamos ver o que chegou. Essa aqui eu achei interessante porque foi algo que eu falei hoje. Elô que me perguntou, por que tem que começar pela salada? Então vamos lá, gurias, por que a gente tem que começar pela salada? Vocês viram que hoje eu coloquei ali, né, um story, coloquei como uma dica pra vocês e que vocês começassem sempre pela salada. Por quê? O que eu ouço muito aqui, gurias? Eu converso muito com vocês, né, a gente conversa na caixinha de perguntas, a gente conversa no direct. E uma das mensagens que eu mais recebo sempre é falando assim, eu não consigo saber quando que eu tô saciada, quando que eu preciso parar de comer. Eu sei que isso é algo muito presente sempre pra vocês, né? É claro que começar pela salada tem diversos benefícios, tá? Mas muito em relação ao que vocês sempre me trazem aqui, é muito em relação, gurias, a gente aumentar a nossa percepção de saciedade. Por que isso acontece? É fisiológico mesmo. Quando a gente começa a nossa refeição pela salada, né, onde a gente vai ter ali as hortaliças e os legumes, lembrando sempre daquele prato saudável. Ó, tô com meu prato saudável aqui, vou mostrar pra vocês. Gurias, lembrando sempre que o prato saudável é aquele prato que ele tem a metade de salada. Olha aqui, ó. Aquele pratão maravilhoso. Então, por que eu sempre falo pra vocês? Sempre comecem pela salada aqui, né? Que é toda essa porção. Por que quando a gente começa pela salada é melhor para o processo de emagrecimento, para todos os processos, para o processo de saúde mesmo, de a gente ter mais saúde? Gurias, quando a gente começa a comer, né, ali os vegetais, os legumes, a gente começa a trazer, então, fazer a digestão deles e a gente vai naturalmente, né, aumentando ali o nosso estômago com salada. Então, quando a gente for para outra parte, então, quando você for lá para os seus 25%, por exemplo, aqui do carboidrato ou para os seus 25% de proteína, você já vai ter mandado bastante mensagem para o cérebro que você tá se nutrindo. Eu sempre falo isso, gurias. O nosso cérebro demora de 15 minutos, 12 a 15 minutos, depende muito. Eu não tenho como falar um valor exato, porque cada fisiologia, cada corpo é mas o cérebro demora para identificar que você tá se alimentando. Então, por que aquelas pessoas que elas comem muito rápido, come, ela tem uma tendência muito forte a comer aquele prato e já ir pro segundo? Observem no trabalho, assim, quem trabalha em algum lugar com buffet ou vai comer em buffet, isso é muito, muito, muito comum, né? De estar com uma pessoa ali conversando, observar isso mesmo, assim. Eu, enfim, estudo muito isso, né? Então eu estudo muito comportamento alimentar. Pode ter certeza, uma pessoa que ela come rápido, que ela não solta o talher, que ela come muito rápido, ela mal termina o prato e ela vai comer de novo. Então ela faz um pratão ali e vai comer mais uma vez. E por que isso não é interessante, né? Porque quando a gente come o excesso, a gente vai além do que a gente precisa, a gente vai ter uma tendência natural a quê? A acumular tecido, acumular gordura, acumular realmente algo que você não vai precisar no seu corpo e que você não vai conseguir eliminar, né, durante o dia. Então é muito interessante sempre que a gente comece pela salada para aumentar a sua percepção. E aí, sem falar nisso, né, gurias, assim, a gente precisa lembrar sempre que aonde a gente encontra o maior número, né, de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, que eles fazem toda uma proteção celular, uma proteção do nosso organismo, são nos vegetais, né? Então é ali, né, na salada, nas hortaliças, nos legumes. Então, quando a gente começa por esses alimentos, a gente também está trazendo mais nutrientes, né? Então, assim, são só benefícios, é uma dica. É algo que a gente demora a começar a ter esse hábito, mas funciona muito, assim. Uma salada de batata doce no almoço eu acho super ok, assim. Inclusive, na tua pré-atividade física, né, no teu lanche ali, pré-atividade física, é uma ótima, é muito bom. E na janta, vocês sabem que eu sempre falo, né, que dependendo de qual é o seu objetivo, a gente vai ficar um pouco mais atenta sempre aos alimentos. Não que não possa comer essa batata doce no jantar, mas a minha sugestão para quem tá buscando emagrecimento, eu diria para ficar no almoço. Essa aqui é a Dai. Vamos lá, Dai. Quando como doce, eu fico com uma sensação de estar
com alergia, sintomas de dor de cabeça, tem relação? Eu sempre trago isso pra vocês, né, gurias? Quando a gente começa a se alimentar de uma maneira mais intuitiva, e a Dai já vem muito nesse processo há um tempo, a gente começa a perceber muito mais o nosso corpo depois de qualquer alimento. Então, às vezes, o que eu escuto muito, assim, né, uma pessoa, quando ela não tem essa consciência, ela não consegue nem identificar. Às vezes tem uma dor de barriga, tem alguma questão de inchaço e não consegue identificar o que é. Aqui eu fico feliz em ver a Dai trazendo isso, porque é realmente assim, é um sintoma, pode ter relação, principalmente em qual for esse doce. Se for um doce com açúcar refinado, se for um doce com carboidrato simples, né? Se for um doce, de repente, muito industrializado, pode ter relação. E em relação à dor de cabeça também pode estar muito ligado. Assim, eu acho sempre interessante, né? Claro que a gente tem como investigar mais isso, Dai. Mas vai mapeando, pega lá as ferramentas que a gente tem no Conscientiza aquela do automonitoramento, anota ali como que tu te sentiu e vai vendo ao longo do mês. Pode ter sim alguma relação, com certeza. Essa aqui é a Rê, que bom que tu tá aqui. Só pra dizer que tá amando o curso, aprendendo muito. Eu tô aprendendo muito com vocês também. Tá sendo, assim, uma experiência incrível. Eu tenho certeza que o nosso mês vai ser demais juntas. Essa aqui é a Sil também, ela tá sempre por aqui. Uma dica de pós-treino leve para ajudar a perder peso. Gurias, quando a gente fala em perder peso, a gente vai ter que estar em déficit calórico, né? Déficit calórico, o que é isso? A gente vai ter que consumir um pouco menos de calorias pra gente conseguir realmente baixar o peso. Então, quando a gente fala num pós-treino, o que vocês precisam ter em mente? Sempre vai depender um pouco do horário também que você treinou, né? Então, vários fatores são relacionados, mas eu vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês. A gente sempre vai trazer para nossa alimentação, gurias, o maior número né, de nutrientes, mas também sempre alimentos combinados. Vocês sabem que eu sempre defendo aqui para vocês que vocês nunca baseiem a alimentação de vocês em só um grupo alimentar, né? O que é isso? Basear a alimentação, por exemplo, só em proteína, né? Só no macronutriente proteína, não. E isso vale para todas as refeições. A refeição pré-treino e a refeição pós-treino é tudo que a gente come antes do treino e depois do treino. Nós temos uma ilusão pelo que é vendido, né? Que a refeição pós-treino é só aquele shake que você toma ali de proteína e aquele ovo, alguma coisa assim. E, gurias, a refeição pós-treino, ela fica ali pelas 24 horas, 48 horas. Então, tudo que a gente vai comer depois do treino vai influenciar, por exemplo, no nosso ganho de massa, né? Com que a gente também continue em queima ali de calorias. Então, sempre que vocês pensarem em pós-treino, claro que é muito importante o que você come depois. Mas toda a alimentação naquelas próximas 24 horas também é interessante. Por que eu tô falando isso? Para que vocês sempre lembrem que o melhor pós-treino, a melhor refeição é sempre aquela refeição completa. Então, de pós-treino, o que tu precisa ter aí? Uma boa fonte de proteína, é claro, né? Quando a gente treina, principalmente aqui falando em algum exercício de força, um exercício, uma musculação, a gente vai estar fazendo o rompimento de fibra muscular, então a gente gera um estresse proposital ali no músculo para que ele vá realmente ganhando massa, o que é excelente para a nossa saúde. Então é muito interessante a proteína, mas também uma fonte de um carboidrato complexo vai auxiliar muito nesse processo para que você tenha esse ganho de massa magra de uma maneira equilibrada, evite que você tenha pico de glicemia no sangue. Então, assim, sempre um alimento, sempre uma refeição completa, né? Carboidrato, proteína e uma boa fonte de gordura, né? O que é uma boa fonte de gordura? De preferência, alguma gordura que você pode pegar de alguma oleaginosa, né? Chia, a própria, na granola também, algumas granolas. Hoje eu tô falando granola porque eu sei que é algo que a grande maioria de vocês consomem e é super ok. Quando forem encontrar a granola, só dá uma olhadinha nos ingredientes, vê se não tem açúcar, né? Eu sempre recebo essa pergunta: qual é a melhor granola? A que não tiver açúcar, né? Ou a que tiver, assim, o menor número de ingredientes. Então, o que eu te diria de pós-treino leve? Depende, se tu quiser um pós-treino, né, uma refeição mesmo, poderia ser o quê? Poderia ser um prato como esse aqui, tá? Um saladão aqui, maravilhoso. Aí tu vai escolher uma fonte de proteína. Eu gosto muito de pós-treino ervilha, mas isso sou eu. Eu gosto muito de comer ervilha como pós-treino porque eu acho fácil de fazer.
Eu sempre tenho ervilha em casa, congelada, então me facilita a vida, mas também poderia ser uma lentilha, poderia ser qualquer tipo. E aí tu vai colocar ali uma boa fonte de carboidrato complexo, se tu quiser, que pode ser um arroz integral, mas pode ser o que for mais acessível. Se tu me disser, não, Maia, eu prefiro um pós-treino líquido porque eu não tenho tempo, faz uma vitamina. A Sil, acho que é aluna também, lá no e-book a gente tem, Sil, uma receita de suco pós-treino, que é o suco que eu faço. Mas é bem fácil, gurias, é simplesmente vocês fazerem, colocar uma fonte de proteína ali, né, que pode vir do teu leite vegetal, mas também pode vir de uma colher que tu coloque, de uma aveia, se você toma algum pós-treino também, pode ser com água, mas que tenha essas fontes de proteína. Então pode ser uma vitamina, mas também pode ser um prato, tá? O mais importante no pós-treino, gurias, é não comer só um alimento, sabe? Tentem consumir uma refeição mais completa. O que eu escuto muito aqui de vocês é que vocês sentem, a grande, né, a maioria das mensagens, sentem muita fome ao longo do dia, né, tá sempre beliscando, e isso geralmente é porque vocês não fazem refeições mais completas, tá? Então uma dica pra Sil é isso, assim, tenta montar um prato mais completo possível. A Cíntia aqui também, aluna. Cíntia, vamos lá. Estou me alimentando com muitos nutrientes de todos os grupos, mas acho que estou exagerando na quantia. Gurias, essa é uma dúvida assim clássica, né, em relação a como saber se eu estou comendo a mais. Eu sempre falo para vocês, num atendimento individual, vocês vão ter mais como saber exatamente para quem quiser, né, gurias, também, porque não precisa. Se você não quiser saber exatamente, medir tudo, assim. Pra gente saber exatamente quanto a gente vai comer de cada alimento, não tem jeito. Você vai ter que ter um cálculo muito fidedigno da sua quantidade que você vai consumir de calorias durante o dia, né, pra você ter essa ideia, ou você vai aprender realmente a comer de uma maneira intuitiva, né. Então, assim, o que seria o comer de maneira intuitiva? Você realmente conseguir identificar quanto você está saciada. Eu sempre trago isso pra vocês, né, gurias, que um prato de comida bem completo, como esse, que eu vou mostrar, porque já que ele tá aqui eu vou mostrar várias vezes, porque ele é maravilhoso, né, a gente merece. Um prato bem completo como esse, ele tem um número super ok de calorias, tá, porque a gente sabe que uma alimentação completa, que não tem um número muito excessivo de gorduras, por mais que você olhe e pense, nossa, quanta comida, na verdade tem muito volume, mas não tem tantas calorias, como por exemplo um pratinho menor ali, com algo muito gorduroso, né, então assim, para vocês terem essa ideia das quantias, é perceberem isso. Será que você não tá comendo mais de um prato? Não tá colocando muita comida também nesse prato? Tem que pensar nisso, né? Será que não tá com muita coisa? Mas não tem jeito, Cíntia. O que eu te sugiro, assim? Lá nas práticas, tá? Que eu coloquei pra vocês, no nosso grupo, faz a prática número 5, vai sentindo como que tá o paladar, porque quanto, né, aquela questão mesmo da técnica de comer intuitivo, tu vai reaprendendo a se alimentar, assim. Algumas das gurias no grupo até deram essa dica, falaram que começaram a fazer, porque assim, é simples, né, gurias, mas não é tão fácil assim, porque a gente come hoje de uma maneira muito automática, né, é tudo muito rápido, então a gente come assim, de uma maneira que realmente vai perdendo o controle. Então, é claro que é importante, né, como a Cíntia falou aqui, comer todos os grupos, né, numa refeição, mas também não exagerar para o processo de emagrecimento é fundamental. Gurias, qual é a chave do emagrecimento? É uma alimentação equilibrada com déficit calórico. Se você fizer uma atividade física, caminhada, musculação, enfim, atividade que for o que você gosta, melhor. Mas de nada adianta você correr uma maratona e você não ter uma alimentação equilibrada. Não vai emagrecer, tá? O mais importante aqui é a alimentação. Eu diria pra vocês que 70%, 80% assim é a alimentação, né? Tanto que tem muitas mulheres, eu tenho alunas inclusive que não podem fazer atividade física e emagrecem, tá? Então não é uma questão assim. Gurias, sentir culpa depois de comer não é algo natural, a gente não precisa sentir culpa. Existem dias e dias na nossa rotina, tá? Por exemplo, vão ter momentos na nossa vida que vão ser mais desafiadores, que a gente vai estar, de repente, as mulheres, né? Período menstrual. Então, a gente não tem como ter uma alimentação 100% saudável todos os dias, tá? Isso acontece, eu já falei pra vocês, produtos industrializados. Por mais que eu fale, defenda aqui uma alimentação natural, eventualmente eu como industrializados, né, gurias? Não tem, assim, e pra mim tá tudo bem, eu como sem culpa, porque eu sei que aquilo ali é 10%, 5% da minha alimentação. Tanta dieta, já viu tantos vídeos sobre emagrecimento que você acha que qualquer coisa que você faz fora da linha ali vai te engordar. Eu sempre falo, gurias, o que vai engordar? É você fazer, por exemplo, na grande maioria dos dias da semana,
é uma alimentação que você vai consumir mais calorias do que você tá ali queimando para o emagrecimento. Eu defendo um emagrecimento justamente sem dieta, porque eu noto, percebo, estudo, acompanho e vejo que para a grande maioria das mulheres o que funciona para o emagrecimento é realmente conquistar a autonomia alimentar, é você saber o que comer, você ter essa liberdade de escolha para conseguir sustentar isso a longo prazo. O que é o longo prazo? É um mês? Não, gurias, a longo prazo são 6 meses, né? É um ano, sabe? Eu vejo que é vendido muito nas dietas essa coisa de em 10 dias, 15 dias você emagrece tantos quilos, sendo que emagrecer não é o mais difícil. Acreditem em mim, gurias, o mais difícil não é emagrecer. O mais difícil é manter o peso. Tanto que a grande maioria de estudos mostram isso, né? Quem faz uma dieta restritiva engorda nos próximos 6 meses, porque esses 6 meses é essa janela pra gente ver se você conseguiu realmente emagrecer, né? E reaprendeu ali a se alimentar, porque senão vai engordar de novo. Essa aqui foi a Josi que me perguntou mais cedo, que queria fazer parte do grupo. Gurias, esse grupo é o meu programa de emagrecimento online e ele não tá aberto nesse momento, tá bom? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a Luna também. Fiz todos os passos do MP3, só faltou os 5. Posso fazer junto com os 6 amanhã? Trabalhei no final de semana. Claro que podem, gurias. Quem faltou algum passo, não fez, não tem problema nenhum. Façam no outro dia. A ideia deles serem simples é para que vocês possam fazer, tá bom? Pode deixar, Rê, que falaremos mais sobre esse tema. É algo que eu amo. E aqui também uma dúvida. É boa da gente conversar. IMC é uma maneira segura de saber se estou acima do peso. O que vocês acham, guria? Assim, o que é o IMC, né? É aquele cálculo que a gente faz pra gente saber o nosso índice, né? E que a gente vai colocar ali, vai colocar o nosso peso dividido pela nossa altura ao quadrado. Se vocês forem pra internet, muitas vezes você vai fazer o seu e pode ser que dê acima, que dê ali, né? Enfim, um valor um pouco acima e de repente, no seu caso, você não tá com magreza excessiva ou está muito acima do peso. O que acontece quando a gente fala em IMC? Eu não vou falar que não é uma maneira segura, tá, gurias? Porque o IMC ele foi feito para medir o quê? Para medir níveis, né, e estudos epidemiológicos. O que é isso? Para a gente ter uma ideia da saúde de populações. Então ele é muito efetivo nesses casos. Por exemplo, quando a gente vai em um posto de saúde, a gente vai numa escola, a gente vai fazer um estudo enfim, de pós, de mestrado, alguma coisa assim que a gente quer mais certeza para avaliar como é que tá a saúde daquele grupo. O IMC funciona muito, porque a gente consegue ver realmente como que tá ali a saúde daquela população. Tanto que se vocês forem ver estudos que a gente está falando aqui, né, em relação à obesidade, em relação a países em desenvolvimento, como é que é a nutrição, desnutrição, o IMC funciona muito, mas para pessoas, né, pacientes isolados, o que acontece? O IMC, gurias, eu já conheço várias pessoas, tá, que tem isso, por exemplo, assim, uma pessoa que é uma pessoa atlética, né, que tem bastante massa magra, tem tanta massa magra que quando ela faz o IMC, ela aponta ali como obesa, obesidade grau 1. Por quê? Porque a massa magra, né, ela pesa, né, gurias, pesa mais que gordura, tanto que eu sempre falo, não se baseiem no peso na balança só, tá? Então o IMC, ele é seguro sim, mas ele não depende, teria que avaliar outras questões, pode ser que você tenha muita massa magra, né, e tá ali dando como obesa e você não tá, você tem muita massa magra, então ele é seguro, mas muito mais para medir níveis epidemiológicos mesmo, assim, para saber a saúde de uma pessoa, só o IMC é muito pouco, não tem como avaliar, né, existem vários outros parâmetros, por isso que a gente sempre fala que a nossa saúde, assim como a nossa alimentação, ela nunca vai ser medida por um fator só. Por exemplo, você vê uma mulher na rua, ou você vê uma mulher aqui no Instagram, magra, enfim, padrão, assim, você diz, ela é saudável. A gente não tem como saber, a gente precisa avaliar, ver também exames sanguíneos, né, conversar com essa mulher, porque às vezes, gurias, ela tá com todos os níveis ok, ela tá com o peso ok, mas a gente conversa com ela e a gente vê que ela tem um comer totalmente transtornado. Então ela passa o dia inteiro a semana inteira tendo episódios de compulsão alimentar, come e vomita ou não come, né? Então assim, a nossa saúde, pra gente falar, né, aqui em Saúde Consciente, que é o nome dessa página por causa disso, sempre vai ser algo mais global, assim, né? Nunca vai ser um fator só que vai te falar se você tá com saúde ou não, se você tá acima do peso ou não, tá?
Mas claro, né, o IMC ele contribui, tá, gurias? Tem várias críticas ao IMC, eu também tenho algumas, mas como eu falei, ele é muito bom para estudo. Vamos lá, jantar pizza integral com tomates secos é ok para um domingo? Claro que é ok para um domingo, mas também pode ser ok para uma segunda, uma terça, depende de como é que foi feita essa massa, essa pizza e quanto que você vai comer da pizza, né? Eu amo tomate seco, uma das coisas que eu mais amo, e eu detestava pizza de tomate seco, eu era aquela pessoa, eu ia no rodízio e eu falava, como é que alguém come pizza com tomate seco e rúcula, sabe? Hoje em dia eu adoro, tomate seco, inclusive, anteontem, eu falei pra vocês que eu tirei um dia pra descansar, a gente fez um macarrão com tomate seco, então é super ok, tá? Mas não vai comer a pizza inteira, come uma porção que te satisfaça, e aí eu tenho certeza que você não vai passar da sua saciedade, tá? A Mônica aqui perguntou, comer ovo toda semana emagrece? Depende, né, gurias? Não é só comer o ovo que vai emagrecer. Saibam que o ovo ele não é um alimento milagroso e ele tá longe de ser o melhor alimento como já foi vendido por aí. Inclusive a gente tem os últimos estudos, né, 2020, ano passado, saiu um estudo super recente, super completo, falando sobre o ovo, onde mudou-se muito essa ideia, essa visão de que come ovo, tá? É minha opinião, como alguém que estuda, estudos e estuda tudo que sai sobre nutrição diariamente, a gente vem caminhando cada vez mais, tá? Pra cair realmente, assim, esse conceito de que é saudável comer tanto ovo assim, tá? Eu questiono isso, os estudos questionam isso. Então, comer ovo toda semana emagrece? Depende do que você come. Se você não comer muito ovo, lembrando que o ovo é um alimento extremamente gorduroso, que em uma quantidade de ovo, um ovo, por exemplo, né, já tem um valor alto de gordura, então a gente teria que avaliar, né, o que eu sempre falo pra você, se você já comeu muita gordura ao longo do dia, você comeu carne, você comeu queijo, você comeu não sei o que mais, você pode, enfim, gorduras industrializadas, é interessante ter uma atenção em relação a esse ovo, né? Então, um ovo já estaria ali batendo o valor de gordura. Mas pode emagrecer, claro, assim como também comer aveia toda semana pode emagrecer, tá? Mas tomem só cuidado com essas coisas que são vendidas. Garanto que isso foi algum post que deve ter circulado por aí. Enfim, não só o ovo que emagrece comer toda semana, tá, gurias? Tem que ter um certo cuidado. Ó, a Cíntia perguntou, não resolvi ainda fazer a transição, mas não estou comendo carne. Isso já é um passo legal? Ajuda no processo? Claro, Sil, completamente. Ajuda demais, ajuda em vários processos, inclusive no processo de emagrecimento, uma vez que você vai estar reduzindo a quantidade de gordura, né? Aumentando também a quantidade de fibras, tenho certeza, porque tá no M3P e lá a gente tem bastante opções. Isso aqui eu recebi também, gurias. Fiquei aterrorizada com a garota que fez lipo e faleceu. Qual a sua opinião? Eu vou ser muito sincera, tá, gurias? Eu não cheguei a acompanhar exatamente o que aconteceu, porque é muita coisa que acontece. Semana passada eu tava 100% dedicada às gurias do método 3P, então eu não fui muito a fundo, assim. Eu não conhecia ela, mas eu vi o que aconteceu. Eu acho um horror, eu acho um fim, assim. Tanto que fazer esse trabalho aqui com vocês, vir aqui todos os domingos... Teve Natal, teve Ano Novo, teve tudo. E eu sempre tô aqui porque eu quero trazer conteúdo pra vocês, pra gente não ver isso aqui acontecer, entendeu? Não conheço ela, mas tenho certeza que era uma mulher linda, que era uma mulher que não precisava fazer um procedimento desse, que enfim, né... Eu acho um horror, gurias, eu acho um horror esse tipo de coisa. Eu fiz uma live aqui que eu falei sobre como perder a barriga, né? Porque é algo que também me recebo muito. Como secar a barriga, como perder aquela gordurinha abdominal. E no final eu falei a minha opinião sobre a lipo 3D também, que vocês tinham me perguntado. E ali eu falei que eu era totalmente contra esse tipo de procedimento, por várias razões, e inclusive uma dessas, né? Eu conto pra vocês ali no final da live, dou várias dicas sobre como que você pode diminuir a gordura abdominal, sem precisar disso, né? E eu falo o que acontece, gurias. É uma lipo que tu paga 12, 13, sei lá, 20 mil reais. A tal da lipo HD é 50 mil reais. Eu fui pesquisar, né? Porque eu nem conhecia esse procedimento. E pode acontecer, porque lá, quando você faz um procedimento estético, gurias, isso é algo que pode acontecer, é uma cirurgia. Não é uma brincadeira, não é um chá detox, né? Não é uma coisa assim. Então é muito sério, eu acho um horror. Eu luto contra isso, assim. Eu defendo pra vocês que a gente... conheça o nosso corpo. É um assunto bem interessante pra gente conseguir entender que tem corpos e corpos. O que eu vejo muito nas gurias, nas mulheres maravilhosas que trabalham, né, como
essa questão do corpo e tal aqui na internet, que deve ter muita comparação entre elas, né? Entre todas tem, sendo que cada uma tem um tipo de corpo. Por exemplo, assim, pode ser que você não consiga secar totalmente a barriga, não consiga ficar, entende? E tudo bem, é a sua estrutura. Por que vai ter que fazer uma lipo? Porque é vendido barriga chapada? Gente, isso não... A barriga ser chapada, isso não mostra a quantidade de saúde. Bom, se você me disser, olha, eu quero... Tudo bem, é o que eu sempre falo, a gente vai em busca do corpo que a gente quiser, mas desde que a gente consiga fazer isso de uma maneira sustentável, né? Então eu acho um horror, eu acho triste, eu nem sei o que dizer, assim. Eu vou até ver mais a fundo essa notícia para poder conversar com vocês, mas eu não vi muito. O que eu vi foi a Tainara, aquela influenciadora, falando sobre isso, e aí eu não consegui assistir todo o vídeo. Inclusive eu salvei ele para ver, só que passou o tempo, eu acabei não assistindo. Mas eu vi que foi um horrível, foi, enfim, muito triste, gurias. É algo que, assim, vamos cada vez mais estudar, né? Buscar profissionais, buscar métodos, buscar maneiras, buscar alimentos que a gente não precise de restrições, nem de procedimentos como esse para encontrar ali o corpo, né, que a gente quer. Ó, a Rê também falou, percebi que minha digestão é lenta quando consumia carne vermelha. Sim, né, faz total relação, porque a carne vermelha demora mais tempo a ser digerida, né, gurias? A gente conversa bastante sobre isso aqui. Eu não sei, o que eu posso falar pra vocês que é normal, gurias, que é saudável? Nós irmos, né, ao banheiro uma vez ao dia. Pelo menos, né? Evacuar, fazer o número 2 e ao banheiro, né? Eu já disse que eu tive constipação por muito tempo, era algo que me incomodava demais, me deixava inchada, era péssimo, e eu fiz vários, enfim, fui investigar para descobrir o que era, e não consegui encontrar o que era, e como a Rê falou aqui, quando eu parei de comer carne, foi um dos benefícios que eu tive. Mas eu não sei como que é a sua digestão. Lembrando, existem vários tipos de organismo, né? Algumas pessoas vão mais ao banheiro, tem a digestão mais rápida e outras mais lenta, mas ficar muitos dias sem ir ao banheiro ou só ir ao banheiro com alguma ajuda, por exemplo, com chá verde, tomando café, né? Eu tive uma aluna que me falou isso um dia, assim, ela estava achando aquilo super normal, que ela só conseguia ir ao banheiro quando ela tomava um chá verde e um café de manhã. Né? E não, né, gurias? O natural é que você vá ao banheiro sem precisar tomar nada disso, assim, que você consiga ir todo dia. Vai mais a fundo pra ter mais certeza, né? Se é normal ou não, mas o que eu posso garantir é isso. A digestão depende de cada mulher, mas vai depender também de quantas vezes você vai ao banheiro, que é uma maneira mais fácil de eu poder quantificar isso, né? Então, assim, não ir muitos dias ao banheiro não é normal, tem alguma coisa acontecendo. Essa aqui é clássica, gurias, também. Tomar água nas refeições é bom ou ruim para diminuir o inchaço? Para diminuir o inchaço é ruim, né, gurias? Também para o processo de emagrecimento é ruim e até para a saúde. Por quê? Eu não quero dizer que vocês não possam tomar, gurias, água durante as refeições. O que acontece? Quando a gente toma água durante as refeições, por exemplo, aqui tem um copão de água, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam, não conseguem tomar muita água porque não tem o hábito, né? Porque tem o paladar muito doce devido a algum produto, né? Refri, então toma por muito tempo esses líquidos, né? Então não gosta da água, porque a água é neutra, né? E acabam que só conseguem tomar água durante as refeições, porque aí tu tá comendo ali a comida, então fica mais fácil. Mas quando a gente toma água, gurias, a gente dilata o nosso estômago. E quando a gente dilata o nosso estômago, porque entra muito líquido, principalmente se for um copão como esse. Se você me disser, não, mas eu tomo um shotzinho, eu tomo um pouquinho, tudo bem, não vai interferir, não tem, sabe? Mas o que eu sempre gosto de lembrar vocês é que quanto mais água você toma, mais dilata o estômago e mais você tem sensação de que cabe mais comida, né? Então, se você tem a sensação de que cabe mais comida, você vai comer mais. E pro inchaço é ruim. E também tem uma relação, gurias, de uma quantidade muito grande de água, ou de refri, ou de suco, que for, de realmente diminuir um pouco, tá? A capacidade da gente absorver os nutrientes da refeição. Então, como eu sempre falo pra vocês, a hora da refeição, além de ser uma hora ali, um momento da gente se nutrir, é importante que a gente se nutra ali na refeição. Então, comendo a água, a gente toma durante o dia todo, né? E é um hábito, é algo que a gente precisa fazer para conseguir manter, assim. Eu sei que muitas não gostam de tomar água durante o dia, tem dificuldade, mas a melhor coisa é ir praticando. Ó, aqui também essa aqui. Comer de 3 em 3 horas ou fazer jejum, qual emagrece mais? Depende, assim. Por exemplo, eu falo isso pra vocês, assim.
A gente tem muitos estudos, quando eu falo em estudos, né, é literatura científica mesmo, que é feita com vários grupos, que é feita com populações, que é feita com grupo controle, né, e eles testam, eles pegam lá um grupo e eles testam, por exemplo, assim, o grupo A, ele faz a alimentação de comer de 3 em 3 horas, então eles ficam mapeando aquele grupo por um tempo determinado. E eles vão medir, vão ver quanto que é o peso, massa magra, tudo dessa pessoa. E vão ver quanto que ela emagrece. O grupo B, eles vão fazer com pessoas que fazem jejum, né? E a alimentação desses dois grupos, o padrão alimentar é o mesmo. Então, por exemplo, se é um grupo que tem uma alimentação plant-based, o B também vai ter plant-based, tá? É a mesma alimentação. E o que esses estudos mostram, afirmam e comprovam cada vez mais? Que tanto quem come de 3 em 3 horas emagrece, quanto quem faz jejum emagrece, tá? Não vai ser o comer de 3 em 3 horas ou fazer jejum que vai te fazer emagrecer mais. Por quê? Porque para algumas pessoas funciona mais comer de 3 em 3 horas. A pessoa sente mais fome, a pessoa se sente melhor assim. Ou, que nem eu tenho uma aluna que me falou, eu não consigo comer grandes quantidades, né? Então ela come pouquinho, mas para ela funciona melhor o quê? Comer de 3 em 3 horas. Se você é uma pessoa que gosta de comer um volume maior, você vai comer talvez menos porções, então você pode fazer um jejum um pouco maior. Lembrando que a gente já faz o jejum natural todas as noites, tá, gurias? Então não fiquem muito nessa coisa de que tem que fazer jejum para emagrecer, que não é uma realidade. A Rê perguntou, Má, é verdade que o estômago diminui com o tempo, com o menor consumo de alimentos? Sim, com certeza, tanto que façam o teste, gurias. Fiquem 2, 3 meses tendo um padrão alimentar, a Rê principalmente, né, que tá lá no grupo e tal. E vê depois, Rê, como que vai ser daqui a 6 meses. Tu vai ver que tu vai começar a comer muito menos, né, um dia que tu come um pouco a mais, tu já sente, assim, que tu extrapolou, né, isso claro que acontece, com certeza. Por isso que a gente conquistar um padrão alimentar, conquistar uma autonomia alimentar é a melhor maneira, gurias, de emagrecer com saúde. Essa aqui também eu recebi mais cedo. Quais seriam os sinais de que o organismo está com falta de vitaminas? Muitos, sim, são muitos sinais, tá? De fraqueza, queda de cabelo, a pele não tá com uma pele saudável. Lembrando que na grande maioria das vezes, né, gurias, quando a gente tem algum problema de pele, a gente tem alguma questão, queda de cabelo, isso está muito relacionado, sim, à qualidade, né, à integridade da nossa microbiota intestinal. A gente sabe que existe uma relação muito próxima, né, do que a gente come com o que a gente tem na nossa pele, como que está a saúde do nosso corpo. Então são diversos, tá? Eu sempre falo para vocês, nunca esperem ter os sintomas mais graves para procurarem auxílio, para fazerem um atendimento nutricional individualizado e verem lá os valores, os marcadores sanguíneos, porque são muitos, a gente poderia falar aqui diversos, mas tem muitos. Você pode ficar com a pele mais avermelhada, mas você também pode ter fraqueza nas unhas, pode interferir na menstruação, dor, enfim, assim, são muitas coisas. Lembrem que as vitaminas, né, elas são muito relacionadas à nossa saúde como um todo. Aonde que estão as vitaminas? Em todos os alimentos que a gente consome naturais, né? Então, quanto mais a gente tem uma alimentação equilibrada, menos a gente sente esses fatores, assim. Então, são muitos fatores. Inclusive, eu fiz um post recentemente sobre quais são os sintomas da deficiência de vitamina B12 e muitas ali se identificaram, tá? Muitas pessoas que comem carne, muitas pessoas que consomem muitas fontes de B12 e têm os sintomas. Então, se você quiser dar uma olhadinha ali, é bem interessante. Quero mudar minha alimentação sem ser radical. Posso comer carboidratos? Claro, né, gurias? É óbvio que pode. Claro que pode. Para você mudar a sua alimentação sem ser radical, primeiro que parabéns, porque isso é algo que eu vejo que muitas pessoas não pensam nisso, né? Já vão direto porque é mais rápido, né? Porque parece que vai dar resultado mais rápido, sendo que quando a gente fala em alimentação, na grande maioria das vezes, gurias, o que te dá resultados mais rápidos não é o mais saudável. O que vai te dar resultados duradouros é algo que você consegue fazer um dia de cada vez. Então, por exemplo, assim, se num dia você conseguiu ter uma alimentação que te nutriu, que te saciou, que você dormiu bem, que você foi ao banheiro, né? Isso já é assim, é um grande passo. É que, né, as pessoas querem, além de fazer isso, já emagrecer muito no primeiro, segundo, terceiro dia. E não é assim que acontece. Então, é claro que pode consumir carboidratos, de preferência que você consuma eles equilibrados no seu prato. Então, evita de comer só o pão,
né? Não que não possa comer o pão francês, mas come junto com esse pão uma fonte de proteína, uma fonte de gordura. Por quê? Porque você evita de ter glicemia alta, né? De aumentar o açúcar no sangue, e é esse pico de glicemia, de açúcar no sangue, que aumenta a quantidade de gordura corporal. Essa aqui é a última da sim, então. O que faz a gente inchar? O metabolismo muda com a idade? Sim. O que faz a gente inchar, gurias? Vários fatores. Por exemplo, o clima pode fazer com que a gente fique mais inchada. Se você mora numa cidade muito quente, você pode inchar durante o dia, acontece. Os nossos ciclos naturais, né? Então, ali, período pré-menstrual, você pode inchar. A mulher tem uma tendência, gurias, de reter líquido na menstruação, naquele período. Então, pode reter 1 quilo, 2 quilos, tá? Isso não é gordura, isso vai baixar. Então, nesse período, por exemplo, eu nem acho interessante você se pesar muito na balança. O metabolismo muda com a idade, tá? Então, ele vai numa ascensão ali dos 25 anos, ele começa a descer, mas... Por isso que eu sempre falo, quanto antes a gente começa a melhorar nossa alimentação, a entender o que é uma alimentação saudável, melhor. Porque aí você vai chegar, o metabolismo vai desacelerando, mas você vai tendo estratégias para fazer com que esse metabolismo se mantenha, para que você não ganhe peso. Por que a grande maioria das mulheres, gurias, começa a ganhar peso a cada ano? Por causa do metabolismo, né? O que ela faz? Ela tem a mesma alimentação, o metabolismo vai caindo, e aí ela não vai comendo de uma maneira mais saudável para conseguir controlar isso, tá bom? Gurias, obrigada a todas que estiveram aqui. Fico feliz em encontrar vocês aqui todos os domingos comigo, tá bom? Recadinhos finais. A live vai ficar salva. Eu peço que, por favor, assim que a live entrar, você deixe ali na hashtag qual é o próximo assunto que você quer ver por aqui, se é a hashtag biotipos corporais, enfim, se é sobre efeito sanfona, se vocês querem, qualquer tema, tá bom? O comentário de vocês é muito importante pra mim, gurias, principalmente nas lives, porque é a partir desses comentários que eu faço as próximas lives, os próximos conteúdos, os próximos posts. Lembrando que todo o conteúdo que eu faço aqui é para auxiliar vocês, para tentar... É um desafio, às vezes, em um post, trazer uma mensagem para auxiliar, né? Então, quanto mais vocês me falam o que vocês gostam, o que vocês querem ver, eu consigo trazer um conteúdo para vocês. E também lembrem, né, de marcar alguém nos posts, nas lives, alguém que você acha que pode melhorar a alimentação. Vocês sempre trazem alguém aqui que acaba melhorando a alimentação por indicação de vocês. Então, um beijo para todas, uma boa noite. Agora eu vou descansar um pouquinho e amanhã estamos de volta por aqui. Uma excelente noite para todas. E se você tiver na dúvida do que jantar hoje, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre opções de jantar saudável que tem carboidrato, tá bom, gurias? Um beijo para todas. Nos falamos durante a semana. Um beijo.